Então, eu sou natural de Piratini, tá? Então, eu nasci em Piratini, me criei na zona rural, né, acompanhando meus pais no comércio, né, me envolvi bastante na área agrícola, agropecuária, né, com meus tios, principalmente, né, acompanhando nas lavouras, né. Então, desde pequeno, né, eu despertei esse interesse pela agricultura, né, pela produção de alimentos, tá? Então, com muito, né, com muito estímulo também dos meus pais, principalmente da minha mãe, né, que sempre gostou muito de estudar, ela foi professora, né? Então, eu tive esse apoio, esse suporte para estudar, né? Então, eu concluí o meu ensino fundamental, o ensino médio, né, fora de Piratini, né? Então, vim depois estudar em Pelotas, né? Então, tem essa passagem aí que, né, eu tive bastante estímulo para continuar os meus estudos, né? E sempre pensando, né, em desempenhar alguma profissão voltada para a área agrícola. Bom, eu iniciei o curso de agronomia em 94, tá? Então, esse ano foi um marco assim na minha vida, né, pessoal, né, e também profissional, tá? Então, nesse despertar, né, para fazer um curso superior em agronomia, que até então tinha muitas dúvidas, né, em relação a isso, né? Então, iniciando a agronomia, né, eu sempre procurei me dedicar bastante, né, fazendo estágios, né, procurando, né, ter boas notas na faculdade, né? Então, sempre com uma cobrança pessoal bastante grande também, né, de que eu deveria dar um retorno, assim, principalmente para minha família, né, por eles terem tanta dificuldade para me manter aqui no curso, né, em Pelotas, enfim, né, fora de casa, né? Então, sempre tive essa preocupação bastante grande de dar o máximo de mim, né, para, de certa forma, não decepcionar, né, meus pais, principalmente, pelo esforço que eles estavam fazendo, sempre trabalhando muito duro no comércio, né, enfim, né? Então, felizmente, eu consegui, né, durante os 5 anos do curso de agronomia, finalizar em início de 99. Né? Então, eu me formei em abril do ano de 1999, né, que eu concluí o curso de agronomia. Antes mesmo de colar grau em agronomia, né, em função de atrasos que houve na época, né, eu iniciei já um curso de mestrado. Né? Então, no ano de 99, eu iniciei o curso de mestrado em fitossanidade, aqui mesmo na Eliseu Maciel. Né? Então, no ano de 99 e 2000, eu estive, então, fazendo o curso de mestrado em fitossanidade. Né? Então, até mesmo durante a graduação, me dediquei bastante a essa área, né? E aí depois, então, eu continuei um aperfeiçoamento, né? Mais precisamente em entomologia, que é a área de minha especialização, né? Então, eu terminei em 2000, né? E felizmente eu consegui, né, passar numa seleção para o curso de doutorado na USP, né? E assim, em 2001, no início de 2001, eu iniciei o doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, em Piracicaba, né, que faz parte da Universidade de São Paulo. Né? Então, de 2001 até 2004, né, eu estive, então, fazendo um curso de doutorado em entomologia na Exalc. Então, eu terminei o doutorado em 2004, final de 2004, né, e retornei para Pelotas. Tá? Retornei para Pelotas e, em seguida, né, no mês de abril, né, de 2005, surgiu a possibilidade de um concurso, né, para professor substituto no departamento de fitossanidade. Né? Então, eu participei desse concurso, né? Fui aprovado e fiquei, então, no ano de 2005 e 2006, durante 2 anos, eu fui professor substituto aqui na Faculdade de Agronomia. Né? E aí, depois, né, em 2007, eu fiquei também vinculado à Universidade Federal de Pelotas, né? Então, um longo tempo, né, de vivência aqui no campus Capão do Leão, né, mais precisamente na Faculdade de Agronomia. Né? Então, em 2007,
com projetos de pesquisa, e a partir de 2008, né, mais precisamente agosto de 2008, surgiu então a possibilidade de eu participar de um concurso para professor efetivo, né? Então aí eu passei nesse concurso, né? E desde então eu sou professor aqui na FAEM, Departamento de Fitossanidade. Bom, então como eu havia comentado, né, eu nasci numa família, né, família humilde, né, do campo, né, da zona rural, pai comerciante. Então eu sempre estive envolvido, né, no meio familiar, né, convivendo com muitos amigos, né, com meus avós, meus tios, né. Então eu sempre tive esse estímulo, né, para estudar, para ser alguém na vida, né. Como a minha avó dizia, ser um grande homem, né. Então eu tinha essa expectativa, até porque eu sempre fui bastante dedicado aos estudos, né. Então estudava sempre, né. Até mesmo quando eu saí de casa, com toda a dificuldade de ficar longe da família e tal, mas eu sempre procurei, né, estudar bastante e superar as dificuldades, né. Então, jamais eu imaginaria, né, em primeiro lugar, ter um curso superior, né. Então, naquele meio onde eu vivia, né, isso não era uma coisa comum, né. Então, eu não tinha essa expectativa, assim, de futuro, né. Eu ia estudar, enfim, né, trabalhar, principalmente na área agrícola, né. Gostava muito de máquinas, como toda criança, né, do interior, né. Mas eu não tinha essa expectativa, né, muito menos de me tornar professor universitário, né, de fazer uma pós-graduação, enfim. Então, eu acho que eu realmente me orgulharia, né, bastante dessa trajetória, né. Então, principalmente meus avós, né, os avós paternos, eu tive muito contato com eles, com a minha avó, né, principalmente. Então, com certeza, ela se orgulharia bastante, né, do neto ter chegado onde eu estou. O que me motiva, né, a estar aqui, tá? Participando dessa campanha na Frente Ampla? É justamente, né, trabalhar em prol de melhores condições da universidade, né? Diante de todos os problemas que a gente vivencia, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo experiências, né? No meu caso, eu tive experiências administrativas, né? Desde pouco tempo depois que eu tomei posse, né? Alguns meses depois eu já assumi cargos de gestão, né? Como coordenador do curso de pós-graduação, chefe de departamento, né? Atualmente sou coordenador do curso de graduação da agronomia, o maior curso da universidade, né? Tem mais de 800 estudantes. Então a gente vai se deparando com certas situações, né, certas dificuldades, e né, isso vai deixando a gente bastante inquieto, assim, né, em relação ao que você presencia, as dificuldades, né, que você tem para desenvolver o trabalho, né, o que você vê em relação aos estudantes, né, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Então isso vai motivando, né, vai de certa forma criando uma inquietude, né, faz com que a gente saia, né, da zona de conforto, né, e busque trabalhar, batalhar em prol de melhorias. Então a universidade que eu quero, né, é uma universidade que dê condições para todos, né, estudarem nas melhores condições, né, com bons restaurantes, boa biblioteca, né, salas de aula, né, adequadas, né, que ofereçam, né, boas condições, né, a todos e todas, né, e não só pensando nos estudantes, né, mas também nos servidores técnicos, né, que tem muitos problemas que eles enfrentam, né, inclusive eu tive hoje uma experiência, né, de um técnico que recém foi apresentado, né, aqui na Faculdade de Agronomia, né, e eles chegam assim sem qualquer orientação, né, então eles simplesmente são direcionados, né, para a unidade onde eles vão ser lotados, né,
mas não tem um amparo, né, um curso preparatório, alguém que, né, que dê um apoio para aquela pessoa, né, nos primeiros dias de trabalho. Então eles realmente ficam bastante sem orientação, né, sem um suporte adequado, né, para desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Sem falar dos colegas que sofrem, né, com problemas diversos de saúde, né, em função das condições de trabalho, né, nada adequadas, né? Então isso tem gerado um adoecimento bastante grande nos colegas servidores técnicos e também docentes, tá? Então isso é que me motiva, né? Tornar a universidade melhor para todos, servidores técnicos, docentes e estudantes. Então a frente ampla, né, é uma conjunção, né, de forças, né, que propõe, né, uma universidade mais humanista, né, cuidativa, né, que olhe para as pessoas, né? Então é isso que falta na universidade, né? Esse olhar igualitário, né, para as pessoas, né? Então o cuidado, né, o cuidar das pessoas não é só no sentido de cuidado de saúde, né? Saúde física, mental, né? É cuidado no sentido mais amplo, né? Como que o estudante vai chegar até a universidade, né? A questão da alimentação, a questão da biblioteca, né? Do amparo, por exemplo, quando o estudante precisa de algum apoio, né? De psicólogo, de médicos, enfim, tá? Então, esse olhar mais humano, né? Para as pessoas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas, né? E a Frente Ampla tem essa grande, né, responsabilidade, né, com esse olhar diferenciado, né, mudar a universidade, né? Uma mudança de paradigma, digamos assim, né? Então, que deixe de ser essa universidade voltada mais para aspectos materiais, né? Não que isso não seja importante, mas olhar também para as pessoas, para os, né, seres humanos, né? Que desenvolvem seus trabalhos de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, além da questão do cuidado com as pessoas, né? Não necessariamente o cuidado, né, só da saúde física, mental, mas o cuidado de uma maneira mais ampla, né? Questão da alimentação saudável, né, de qualidade, né, o ambiente, as salas de aula, né, de bibliotecas, né, locais, né, que sejam aprazíveis, né, de cultura, né, lazer, né? Então tudo isso está envolvido na questão do cuidado, né, com as pessoas, né, estudantes, técnicos e docentes, tá? Democracia participativa, né, que é um outro eixo aí que nos é muito caro, né? Então, para que os estudantes, né, os servidores, né, técnicos e docentes tenham realmente voz, né, e possam participar de uma maneira mais efetiva nas decisões que são tomadas, né, na universidade, né? Então, não só um faz de conta que eu te escuto, né, mas realmente que isso seja efetivamente colocado em prática, né? Então a gente fala, né, na questão do orçamento participativo, por exemplo, que é algo bastante importante, né, inovador, né? Então isso é algo que nós vamos realmente trabalhar bastante, né, bastante forte nisso aí, né, a questão do orçamento participativo, né, de forma que os estudantes participem, né, ativamente, né, no direcionamento de uma parcela de recursos para aquelas necessidades mais urgentes, né? E também o acolhimento, né? O acolhimento aos estudantes, né? Então, nós recebemos muitos estudantes de fora, né, do estado, inclusive, né? Então, é necessário ter um cuidado maior, né, no acolher dessas pessoas, né? Então, um outro aspecto que nós
prezamos bastante, né, em relação, né, ao cuidado com os estudantes, principalmente os estudantes que vêm de outros estados, né, de outros lugares, né, distantes das suas famílias, né? Então, se torna ainda mais importante que tenha um olhar, né, permanente, né, um cuidado muito especial, né, com essas pessoas, para que eles permaneçam na universidade, né? Eles tenham, né, com esse acolhimento, né, uma capacidade aí né, de participarem das atividades da universidade e se sentirem, né, realmente pertencentes, né, ao ambiente de estudo. O que mais me indigna na gestão atual, né, é justamente a falsa democracia, né? Então nós vivemos assim uma pseudo-democracia na UFPEL, tá? Então a gestão faz de conta que escuta, mas na verdade ela já vai, né, com as medidas já, as decisões tomadas, né, independente do que recebe em torno de demanda, né, ela simplesmente, né, executa e não leva em consideração o que a comunidade, os anseios da comunidade, né? Então, realmente, essa pseudo-democracia, né, que nós convivemos na UFPEL é o que mais me indigna, né? Então, é necessário que as pessoas sejam realmente ouvidas de fato, né, e que se faça um trabalho, né, coletivo, né, para todos e todas, né, e não apenas para um determinado grupo de pessoas, né, certos grupos privilegiados, né? Então a universidade, como o próprio nome diz, ela tem que ser para todos, né? Então são várias questões que me indignam, né? Não só a mim, mas a tantos outros colegas, né? Mas um aspecto assim que vale a pena destacar é a pseudo-democracia em que a gente vive na UFPEL, tá? Então, decisões que já vêm prontas, né? Já vêm formatadas, né? Fazem de conta que escutam, mas na verdade, né, entra num ouvido e sai no outro, né? Então, realmente isso é uma das coisas que mais me indigna, né? Falta dessa capacidade de ouvir a comunidade da UFPEL. Na condição de coordenador no curso de agronomia, que é o maior curso da universidade, um quantitativo de estudantes, tem várias coisas que me indignam, tá? Então, uma das questões-chave, né, é, por exemplo, a falta, né, de amparo para os estudantes com necessidades especiais, por exemplo, tá? Então, isso é um problema realmente muito sério. Nós temos vários estudantes com problemas dos mais diversos, né, psicológicos, né, de ansiedade, né, transtorno do pânico, né. Então, há uma incapacidade enorme da universidade de lidar com essas situações, tá? Então, o próprio núcleo de acessibilidade e inclusão, né, ele não tem as condições necessárias, né, em termos de estrutura, né? Então, tem profissionais muito competentes no NAI, né, mas eles não dão conta da demanda, né, por exemplo, né? Então, isso aí gera problemas muito sérios, inclusive de evasão, né, de estudantes, né, pela falta de amparo, né, para tratamentos, principalmente de problemas de ordem mental. A frente ampla, para mim, em uma palavra, é experiência. Nosso grupo, né, então seja a professora Julieta, o professor Fábio, Tamara, né, são pessoas que são bastante experimentadas já, né, em vários aspectos, né, tanto na área acadêmica como na área de gestão, né. Então, a experiência, eu acho que é um aspecto bastante importante, né, e que nos dá aí todas as condições para transformar a universidade, né, mudar a universidade para algo melhor. Tem essa questão dos estudantes com problemas, né? Então, tem estudante com dislexia, né? Dificuldades enormes, assim. Agora mesmo nós recebemos um estudante com baixa visão. É um problema seríssimo. Ele é praticamente cego, né?
Então, como que ele vai cursar, né, agronomia, né, numa condição assim de baixa visão, em que ele precisa de alguém, de um amparo, né, para estudar, né, para acompanhar as atividades de aula, né? Então isso é uma situação que me deixa bastante triste, né? Pela falta de amparo na universidade para esse tipo de situação, né? Então um estudante que vem do interior do município, né, depende da sua mãe para trazê-lo para a universidade, né? E chegando na universidade ele não tem um amparo profissional, né? Que dê as condições mínimas para ele, né? Para que ele acompanhe as atividades de aula, né? Então esse é um dos exemplos assim, que me deixa bastante chateado, né? Então assim, um problema que nós enfrentamos, por exemplo, em relação às atividades práticas, né, as aulas práticas. Tá? Então, a universidade conta com diversos ônibus, né, ônibus sucateados, né, com problemas dos mais diversos, né, enfim, pelo uso, né, e nós não temos veículos, né, para uma viagem, para uma aula prática, por exemplo, né? Então é muito difícil a gente conseguir, né, um veículo para uma viagem, para uma aula prática, né? Uma atividade de campo com os estudantes, né? Então no curso de agronomia isso é bastante evidente, né? Então nós precisamos viajar, precisamos de veículos, né? E não temos, né, condições de fazer certas atividades pela indisponibilidade de veículos. Embora tenha na universidade, né, vários ônibus, mas isso não atende às nossas condições, né, à nossa demanda. Então, um dos problemas sérios que nós enfrentamos aqui no campus Capão do Leão, mais precisamente na Faculdade de Agronomia, por exemplo, é a falta de veículos para aulas práticas, né? Então, nós precisamos, né, de um ônibus, né, de uso preferencial aqui para o campus Capão do Leão, para os cursos aqui do campus Capão do Leão, para atender às nossas demandas, né? Então, dado ao contingente de estudantes que nós temos aqui no campus Capão do Leão, né, que chega aí a cerca de 5.000 estudantes, né? Então a gente precisa de uma atenção muito especial, né, para esse campus aqui, né, para toda a demanda que existe aqui. Esses estudantes, eles chegam no curso, né, e não tem um profissional capaz, né, habilitado para atender esse tipo de estudante, né, com necessidades especiais, né. Então, isso aí gera realmente um problema muito sério para os professores, né? E os professores têm que lidar com essas situações usando as ferramentas que eles têm, né? Então, são ações individuais e não ações institucionais, né? Então falta realmente né, uma ação institucional, né, que dê suporte a esses estudantes que chegam aos cursos, né, que tenham então a capacidade de, né, tenham as condições mínimas necessárias para estudar, né, acompanhar as atividades acadêmicas, né, dos seus cursos. Então, por exemplo, tem um aluno, por exemplo, com dislexia, né, que é um caso complicadíssimo. Aí não tem o NAI, né, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, só que eles não atendem esse tipo de estudante porque não faz parte da política nacional, né, não está prevista na política, né, de acessibilidade e inclusão a questão da dislexia, por exemplo, né? Então a universidade precisaria ter um outro tipo de assistência, né, estudantil, né, que desse um amparo a esses estudantes que não estão cobertos, né, pela política de amparo, né, como acontece com outros casos, né? Então, como o TDAH, por exemplo. A frente ampla vai atacar os problemas de frente,
com muita responsabilidade, com plano de gestão, com democracia, com acolhimento e inclusão. Então, a Frente Ampla, né, tem um compromisso, né, muito forte de trabalhar em prol de uma democracia participativa, né, todos os agentes da comunidade, né, da UFPEL tenham voz, né, participem das decisões, né, sejam os estudantes, sejam os técnicos, sejam docentes, né, que haja essa participação, né, nas ações da universidade, né, que as pessoas se sintam pertencentes à universidade, né, que tenham condições adequadas de trabalho, né, seja em sala de aula, seja em laboratórios,